Olá, esse é o mestrado profissional em ensino de geografia, ofertado pelo Campus Ouro Preto do Instituto Federal de Minas Gerais. Meu nome é Fernando Braga e, junto com o professor Leandro Aguiar de Souza, estamos ofertando a disciplina Metrópole, Região e Novas Regionalizações. A aula de hoje, em continuidade do nosso curso, é a aula Região e Geografia Humanista. Vamos começar? Bom, então, trabalhando aqui com os objetivos da nossa aula, estamos nesse primeiro momento do curso discutindo a evolução histórica do conceito de região. Então, essa aula tem como objetivo apresentar a fenomenologia e a geografia humanista, né, que bebe nessa fonte filosófica, tá? Então, apresentar como a fenomenologia e a geografia humanista incorporaram novas formas para interpretar a região. Então, é a sequência que a gente tem feito aqui nesse curso, né, na medida que a geografia percorre, né, por algumas perspectivas filosóficas e incorpora no seu projeto, né, de ciência novas perspectivas, a gente também tem outros olhares, né, sendo direcionados para a região. Não há aqui, evidentemente, juízo de valor para dizer qual que é melhor ou pior, mas há novos olhares diferentes e olhares que, evidentemente, enriquecem a ciência como um todo. Bom, então, primeiro a gente pensar nesse ponto, depois explorar o conceito de espaço vivido, né, que é uma particularidade da geografia humanista, né, então tentar entender aí a diferença entre o espaço por si mesmo e esse conceito de espaço vivido que foi explorado dentro da perspectiva da geografia humanista e que determinantes existem, né, dessa concepção filosófica para a gente compreender esse objeto da geografia, né, no fim, que todos nós trabalhamos, que é o espaço. E por fim também abordar os diferentes tipos de região sob a perspectiva dos lugares vividos e dos espaços sociais, né, e aqui bem dentro do nosso texto de referência. Tá? O texto de referência está disponível para vocês, é o Frémont, um geógrafo francês, uma pessoa importante dentro do movimento da geografia humanista, e esse livro aqui, né, tem uma importância fundamental do movimento, que é o livro Região, Espaço Vivido. Tá? Então está disponível para leitura, né, como texto de referência dessa aula, um dos capítulos desse livro, que é um capítulo denominado Regiões. Então, seguindo aqui com a nossa discussão, né, vamos pensar um pouco aqui nas questões centrais para a gente debater nessa aula. Tá? Então, primeira questão é se seria possível a gente defender a existência concreta das regiões, aqui não mais dentro de alguma perspectiva que a gente já discutiu antes, de enxergar as regiões como entidades, né, como entidades quase com uma vida própria, né, e a crítica que veio, né, com relação à reificação do espaço, né, ao tratar a região dessa forma, mas a existência concreta como uma unidade relevante para compreender a experiência humana. Tá? Então, será que esse conceito tem capacidade, né, de expressar alguma coisa que efetivamente existe quando a gente confere a forma como as pessoas se relacionam com o espaço e criam a partir do espaço os seus significados particulares e que muitas vezes tem, né, um sentido coletivo? Será que a região tem alguma utilidade para isso? Concretamente, na medida que a gente vai coletar a percepção das pessoas, a região efetivamente existe no ideário coletivo? Então, a existência concreta nesse sentido, ok? Por quê? Qual é o problema? Alguns podem argumentar que a região ela é, por demais, uma abstração ou uma forma de construir uma delimitação do espaço a partir de alguém que é externo, alguém que quer promover planejamento ou que simplesmente quer fazer uma classificação ou agrupar o espaço por algumas características e que ela não é efetivamente captada quando nós vamos tentar compreender como é que as pessoas, na sua percepção, na forma como vivem e trazem significado para o espaço em que vivem, as pessoas talvez não trabalham efetivamente com esse conceito. Por quê? Porque as pessoas vivem nos lugares. Então, vamos explorar isso um pouco aqui nessa aula.
mas já fica essa questão, né? Quando tentamos trabalhar na ótica da percepção, muitas vezes a gente vai encontrar as pessoas vivendo e trazendo significado para o lugar. E talvez essas outras agregações de unidades espaciais sejam muito abstratas para alcançar, né, a percepção e a simbologia. Bom, como a região vai expressar, então, esses laços das pessoas com os lugares vividos e as relações sociais, admitindo a importância, a existência concreta da região nesse campo, né, da experiência humana, né, como é que ela expressa, né? E por fim, tentar perceber também o significado do conceito de espaço vivido, né, e como ele vai dar origem a diferentes tipos de regiões, admitindo, né, que é possível sim trabalhar com esse conceito e ele tem a sua importância. Então, vamos tentar enxergar um pouco, né, a relação entre a fenomenologia e a geografia humanista. Obviamente, esse pode ser o tema de um curso, né? Então vamos passar aqui muito rapidamente só pelas ideias essenciais para o nosso objeto aqui de discussão, que é a região. Então vamos tentar entender aqui o seguinte, né, que a fenomenologia é essa concepção de realidade que vai trabalhar os objetos do conhecimento como fenômenos da consciência, tá? Então, trazer, né, em relevo, trazer a importância de que os objetos do conhecimento, eles existem a priori na consciência, e eles são fenômenos da consciência, e a partir, então, de uma compreensão da consciência que a gente vai trabalhar com os objetos do conhecimento. Daí, então, a perspectiva de fenomenologia. Então, a percepção nesse sentido, ela vai ter ela vai ganhar, né, um relevo aí fundamental como ferramenta analítica dentro dessa perspectiva filosófica. E ela tem um ponto interessante, tem um ponto de crítica com as ciências, digamos assim, as ciências mais duras, e a gente passou por toda essa discussão, né, na geografia, de como alguns autores, né, algumas pessoas que estavam trabalhando com a epistemologia da geografia defendiam a necessidade da geografia se aproximar das ciências mais duras, né, dela ser mais científica, e aqui é estabelecido um contraponto entre aquilo que é concebido, pensando no plano mais abstrato e mais teórico da ciência. Então a gente teoricamente pode conceber, né, e representar a realidade a partir da teoria, a partir de um plano abstrato, mas para a compreensão da sociedade, né, talvez haja a necessidade da gente considerar mais o vivido do que o concebido. Então, antes do pesquisador trazer as suas concepções, a sua teoria toda construída a respeito dos lugares que vai estudar, por que não extrair esses elementos do vivido, de como as pessoas racionalmente compreendem o mundo a partir da forma como experimentam o mundo. Ou seja, aquilo que a gente vai estudar está, de alguma forma, sendo compreendido pelas pessoas que vivem naqueles espaços, né? Estão ali como fenômenos da consciência das pessoas, e poderia caber aquele que estuda o espaço extrair dessa consciência coletiva uma percepção a respeito do espaço, e a partir dessa percepção, a partir do vivido, né, da experiência concreta do mundo que as pessoas têm, construir então um arcabouço, né, de conhecimento a respeito do espaço. Então, né, essa evolução, né, esse vai e vem aí dentro desse debate, é uma coisa muito rica, né, e muito interessante. A gente sempre vai trazendo aqui novas perspectivas sobre como trabalhar o conhecimento geográfico, né? Isso é uma coisa muito importante para que a gente também se posicione, né? Não necessariamente com afiliação, né, absoluta a alguma dessas correntes, né, que são meras classificações, mas compreender como é que o conhecimento evoluiu, né, ao longo do tempo. Então a geografia humanista, que é uma corrente que bebe na fenomenologia, ela vai buscar compreender o comportamento do homem
diante do espaço. E aí vai incorporar, evidentemente, essa dimensão psicológica não tão claramente percebida em outras correntes, tá? Não que ela não existisse, né, de forma nenhuma, mas é que ela ganha, né, um relevo, uma importância fundamental. Então, alguns elementos vão começar vão ter uma importância maior e a gente começa realmente a percebê-los, né, dentro de algumas correntes de pensamento da geografia, de alguns trabalhos que a gente já conhece, né, essa corrente. Ela toma lugar, né, na segunda metade do século XX, então já tem um histórico aí, né, e autores importantes. Então, trabalhar com percepção da natureza, né, não só com a natureza no plano, né, das classificações duras, né, de um reconhecimento da distribuição a partir né, de formas de coleta de dados, mas muitas vezes os dados não vão trazer aquilo que a percepção traz, então né, a importância desse elemento da percepção, a importância também do próprio sentimento de pertencimento. Então, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, a significação do que é urbano e rural, muitas vezes as nossas classificações teóricas estão distantes, ou o nosso concebido a respeito de como as pessoas entendem essas classificações está distante da forma como as pessoas percebem o espaço em que vivem, e até usam, né, a forma como eles usam esses conceitos no âmbito do que se chamaria de senso comum. E também a gente tem todo um arcabouço de propostas, né, de construir uma geografia que trabalhe essas sensações, percepções e sentimentos. Então, trabalhos que vão apontar para, por exemplo, a geografia do medo, a geografia do ódio, a geografia da felicidade, né, tentar compreender como é que há essa dimensão de percepção da realidade, de simbolismos, ela também tem uma dimensão espacial e pode ser objeto de estudo da geografia. Tá? Então, o movimento da geografia humanista ele vai questionar essa pretensa imparcialidade da nova geografia. Óbvio, se o objeto do conhecimento é um fenômeno da consciência, o pesquisador não está separado do resto do seu objeto de estudo. Então, a própria consciência científica, ela também tem engajamento, né? O pesquisador está engajado em alguma visão de mundo, em alguma percepção, e não há problema nisso. Por isso, esse tipo de percepção, ele vai fazer esse contraponto à ideia de um pesquisador imparcial, né? Que olha para o seu objeto de uma forma distante, em ambiente controlado. Né? Aqui, a ideia é que a observação ela sempre é participante. Né? O pesquisador está profundamente envolvido com o seu objeto, até no próprio nível da consciência, né? e do engajamento que ele possui ao fazer o seu estudo. Então, no contexto da observação participante, a ideia é conseguir buscar as representações que os indivíduos fazem do espaço. Então, há conceitos duros, conceitos que devem ser usados, né, que eles têm uma dimensão objetiva, como por exemplo a distância medida em quilômetros, a escala, que que faz a relação, né, entre a escala de análise, né, que tem uma relação profunda com a distância, e outros conceitos duros que a gente pode usar para trabalhar com as categorias de análise geográfica, mas muitas vezes esses conceitos duros podem ser relativizados pela percepção. Né? Muito claramente a gente pode dizer que a distância é um conceito relativo quando a gente trabalha na percepção. Né? Longas distâncias podem ser percebidas de uma forma ou de outra, dependendo da cultura, dependendo dos meios disponíveis. Né? Então, enfim, a percepção ela pode trazer outra dimensão para um mapeamento, né? mais baseado, né? em elementos objetivos, né? O mapeamento mental, né? dos elementos pode trazer informações que esse
esse tipo de conceito não é capaz de captar. Incorpora-se, né, aspectos estéticos, né, aspectos simbólicos, valores, intenções, então tudo isso ganha, né, um espaço de destaque na interpretação dessa realidade, né, e como as pessoas constroem socialmente os lugares. Outro elemento importante também, e aí o Fremont, nosso autor aqui de referência, né, tem uma importância nesse sentido, é deslocar a referência do espaço simplesmente, tá? O espaço como objeto de análise da geografia, né, como o objeto principal, e incorporar essa ideia do vivido, né? Então, o espaço como objeto de análise da geografia é o espaço vivido. Então, resgata-se aí nesse sentido essa perspectiva do humanismo. O espaço é aquele que efetivamente ganha significado para os grupos humanos, né? É o espaço onde as pessoas vivem e a partir, né, da vida, das experiências concretas nos lugares, elas vão criando, elas vão atribuindo ao espaço significado, tá? E não simplesmente o recorte de área, ok? Bom, nesse sentido, a categoria de análise lugar, né, que junto, né, com região, com paisagem, com território, né, são as nossas categorias principais, ela ganha primazia. Então, para a geografia humanista, o lugar realmente tem destaque, né? Então, ele ganha uma primazia como categoria de análise porque é no lugar que vai ser mais facilmente constituído, né, os vínculos com a existência, né, e com as experiências vividas. Né? É no lugar que as pessoas vivem, né? É ali que se estabelecem as relações sociais mais próximas, é ali que a vida se desenrola, né, na família, no trabalho, no estudo, no lazer, no consumo, né, nas experiências cotidianas. Para a maioria absoluta das pessoas, a vida existe nos lugares, né? Se deslocar para outros lugares, vivenciar esse ponto intermediário que se chamaria região, que vamos supor que dada como um conjunto de lugares, já é mais abstrato do que a experiência de vida no lugar. E nesse sentido, né, o lugar não é um ponto, né, não é uma coordenada no mapa. Ele é uma unidade espacial, né, ele evidentemente tem essa materialidade, ele pode ser localizado no espaço, mas ele transcende essa materialidade. Né? Ele o que a gente chama de lugar é uma reunião, né, especificamente do espaço geográfico com os significados, os símbolos que foram construídos a partir do espaço vivido. Né? Então, ele só existe, né, a gente pode dizer que o lugar só existe como um conjunto de significados para os coletivos. E, nesse sentido, os lugares são particularizados. Então, talvez nenhum lugar seja igual a outro. E se há lugares que são iguais a outros, eles estão perdendo a sua característica de lugar. Então, muitas vezes a gente vai encontrar determinados lugares, né, que a própria ação humana vai retirando aos poucos esses significados por um processo de homogeneização. Então, suponhamos um saguão de um aeroporto, né, internacional, um shopping center, né, uma grande loja de departamento, que em qualquer lugar do mundo você vai e chega ali naquele tipo de espaço e a sua visão é exatamente a mesma. Se você está no saguão de um grande aeroporto, em qualquer lugar do mundo, você vai enxergar praticamente as mesmas coisas. Né? Vão haver pouquíssimos símbolos que distinguem, né, aquele espaço em si de outros espaços similares no mundo. Então, esse tipo de construção, de homogeneização, de estandartização, traz essa perspectiva do não lugar. Né? Não é lugar porque aquilo não tem significado particular para ninguém, não é um lugar vivido. Né? É um tipo de construção funcional. Né? E isso a gente pode talvez pensar que a chamada cidade pós-moderna, né? Na medida que ela periferiza e constrói esses grandes equipamentos, né? nas
nas suas imediações, que tem sempre a mesma característica, né? As grandes vias para o deslocamento dos automóveis, os equipamentos de consumo de grande porte, como os shoppings, as grandes redes de supermercado, os grandes parques, né? Para exercício do lazer, que todos esses grandes equipamentos que têm uma característica muito similar, que são muito facilmente reconhecíveis em qualquer lugar do mundo, né, nas grandes cidades, nas cidades pós-modernas, eles vão se constituindo esse não lugar. Enquanto, por exemplo, a dimensão do urbanismo moderno, que construiu a cidade, né, com as suas características, com o seu arruamento próprio, com seus monumentos, né, com a sua, com os seus espaços de encontro, espaços de exclusão, né, tudo isso na medida que vai sendo constituído e as pessoas vão usando e experimentando a vida ali cotidianamente, geração após geração, nesses espaços, né, eles ganham relevo, eles ganham significado, eles ganham história dentro das suas particularidades. Então, né, esse é um debate muito interessante, né, o lugar versus não lugar, e como talvez, né, a forma, né, de organização mais atual dos espaços, né, a chamada cidade pós-moderna, alguns podem chamar assim, tem muita característica do não lugar, né? Então, o que importa nesse sentido é como os lugares são percebidos, né? Quais significados, quais valores que são modelados pela cultura e pela estrutura social vão criar diferentes formas de pertencimento. Então aqui você tem esse contraponto, né? De um desafio particular ao conceito de região, dado que nessa concepção a categoria de análise mais importante é a categoria do lugar. Agora, a identidade regional pode ser admitida, né? E evidentemente a gente tem, dentro da perspectiva da geografia humanista, a possibilidade de trabalhar com a região e de trabalhar então com essa simbologia, com os espaços vividos dentro da escala regional. Então ela trata, né, a identidade regional vai tratar dos mesmos laços afetivos com o espaço vivido, só que nessa escala acima do local. Então os homens nas regiões não podem ser vistos, né, dentro dessa perspectiva da geografia humanista como agentes econômicos. Então, algumas perspectivas de análise podem trabalhar com as pessoas dessa forma, né, como números, né, numa matriz de fluxos, como agentes econômicos que estão atrás de um determinado bem-estar, né, ou agentes que fazem parte de uma macroestrutura, né, de um determinado modo de produção que determina como é que as pessoas vão se relacionar, né? Então, aqui não cabe muito essas superestruturas, né? Essa visão macro que não particulariza os sujeitos, né? É importante identificar se os sujeitos são capazes de perceber e se relacionar com o espaço, né? E se esse espaço na escala regional tem importância fundamental, né, para que as pessoas compreendam o próprio espaço vivido. Então, nesse sentido, nós não vamos trabalhar a região como uma realidade objetiva, né? Não vamos reificar o espaço. A região é uma construção mental. Ela, em alguma medida, é individual, mas, obviamente, as pessoas compartilham da mesma percepção, e talvez esse seja o ponto mais importante, né? É fácil, talvez, compreender uma percepção compartilhada sobre um lugar, né, uma visão particular e símbolos que são compartilhados sobre um lugar, mas dentro de um conjunto de lugares, como as pessoas vão se organizar e também compartilhar uma percepção e símbolos de uma identidade, né? Evidentemente isso existe, né? A gente sabe disso. Identidades regionais, culturas regionais, então, mas talvez isso seja mais difícil de captar e, né, como o autor aqui do nosso texto defende, mais fluido, né, do que como essas coisas são construídas no próprio lugar. Então, a região não vai, nesse sentido, possuir limites muito fixos, mas, né, evidentemente, existem forças externas que tentam induzir a formação de regiões e muitas vezes elas não vão combinar
com aquilo que é percepcionado, com aquilo que é concebido pelas comunidades, por exemplo, certas regiões administrativas. Quanto mais artificial isso acontecer, mais distante, né, do espaço vivido essas classificações serão. Então, trabalhando aí com o nosso texto, né, o Fremont aponta aí uma definição de região. Então ele diz o seguinte, que de maneira geral, a região vai se apresentar como um espaço médio, menos extenso do que a nação ou grande espaço da civilização e mais vasto que o espaço social de um grupo ou de um lugar. Vai integrar lugares vividos e espaços sociais com um mínimo de coerência e especificidade, que fazem dela um conjunto com uma estrutura própria, que seria a combinação regional, e que as distinguem de certas representações na percepção dos habitantes ou dos estranhos, as imagens regionais. A região é menos nitidamente conhecida e percepcionada do que os lugares do cotidiano ou os espaços sociais da familiaridade, mas na organização do espaço vivido constitui um invólucro essencial antes do acesso a entidades muito mais abstratas, muito mais desconcertantes em relação ao hábito. Então, o que se propõe aqui é que a região ainda seja aquele recorte espacial evidentemente acima do lugar e por isso, né, ela vai ser, como diz aqui, menos nitidamente reconhecida, menos nitidamente percepcionada. Então a ideia de identidade, de percepção, né, ela fica mais rarefeita do que a relação com o lugar, mas ainda vai existir um certo conforto, né, uma certa coerência, uma certa identificação da pessoa, né, não vai haver tanta distinção, né, dentro do espaço regional, e ela então funciona como uma espécie de elemento de passagem, né? Então, dentro da região você ainda consegue conviver e compreender os símbolos e construir os significados de forma mais similar ao lugar de vida, e ela ajuda para fazer essa transição para outros grandes recortes, como, né, o Estado, né, o território completo de um Estado-nação, ou um continente, ou o mundo inteiro, e que nesse caso, né, esses outros recortes maiores, né, o hábito já não se percebe tão claramente, né? Aí há a ideia de ser desconcertante, né? Aí tem um choque de sentidos, né, que vão ser mais fortes. Agora, como, né, foi colocado aqui, a ideia é que isso não vai poder ser percebido da mesma forma, né? Nós não vamos conseguir ter o mesmo uma classificação fixa, né, para uma região usando esses elementos aqui, porque o espaço vai ser percebido de forma diferente e determinadas organizações do espaço vão possibilitar diferentes formas de interação com ele. Então, o Fremont vai propor, né, a ideia de que a região ela é um elemento que tem uma certa multiplicidade, e ele vai propor três grandes tipos de conceituação aqui, três grandes tipos de região. Tá? Então, passando por eles, né, isso está lá no nosso texto. Primeiro, as regiões fluidas, né, que vão ser esses espaços que ainda são os grandes domínios naturais, né, com baixa densidade demográfica, e que as populações que ocupam são nômades, são populações extrativistas. Então, nesse tipo de organização social, a solidariedade regional é muito baixa. Né? E esses espaços, então, para o autor, vão se encontrar ali no limite do que a gente poderia considerar como região. Porque a consciência coletiva sobre o lugar vivido, e ela compartilhada, né, entre esses pequenos grupos sociais que circulam nesses domínios naturais, ela é fraca. Né? Então, está bem no limite, talvez alguns desses lugares nem sejam passíveis de ser chamados de região, porque cada grupo, cada etnia vai perceber o seu lugar de vida de uma forma muito particular, e aí a solidariedade regional não se constitui. Tá? Então, nesse sentido, ela fica fluida, né? Porque fica mais fácil, né, de se constituir as mudanças, né? Não tem nada muito enraizado. E esse, né, a ideia de enraizamento é exatamente o segundo conceito, né, que a gente vai tratar aqui,
que aí vai trabalhar, na verdade, com as civilizações campesinas, né? Então, evidentemente essa ideia do camponês, do homem do campo, e que tem, nesse caso, uma forte relação com os lugares vividos, uma forte relação com a terra. Então, nesse tipo de organização social, os elementos simbólicos vão estar muito bem estabelecidos, né? Por exemplo, enxergar a casa como o domínio da mulher e das crianças, a propriedade, a terra, né, como a fonte, né, última da renda, da subsistência e o lugar de trabalho dos homens, né, fora da terra, né, e no lugar, né, a presença da vila, que ela vai romper com esse cotidiano diário na terra, do trabalho, e promover encontros semanais, né, nas missas, nos pontos de comércio, em eventos ocasionais, como casamentos. E nesse ponto a vila reforça o sentimento de grupo, né? Ela estabelece essa relação com os outros grupos, famílias, né? Ou clãs, enfim, que vão também viver da terra. E nesse tipo de paisagem, né, os homens a percebem como uma paisagem fragmentada, né? Porque ela exatamente exprime essa relação do homem com a terra, a necessidade de possuir a terra, de trabalhar na terra, e aí ela, né, muitas vezes ela vai ser enxergada como uma paisagem fragmentada pelas cercas, pelos diferentes tipos de cultivo, né? Então a gente enxerga aquela paisagem rural com a sua fragmentação e não mais aquele grande domínio, né, por exemplo, das regiões fluidas, né? Mas aqui a gente tem talvez esse ponto mais forte, né, de identificação com a proposta da geografia humanista, que é esse homem que construiu, né, a sua simbologia e a sua identidade na sua relação com a terra, né, com a retirada da subsistência a partir da terra. E o último elemento, né, vai ser são as tais das regiões funcionais, né, que aí a gente já trabalhou com essa ideia outras vezes, né? E aqui fala-se especificamente das sociedades urbanas e industriais. E elas vão causar uma perturbação nos grupos enraizados, né? Muitas vezes a gente tem a transição, né, das regiões enraizadas para as regiões funcionais, né? E o autor vai ressaltar essa questão do dogma do crescimento econômico contínuo. O dogma do crescimento econômico contínuo, ele vai colocar os homens, né, nessa perspectiva, né, da sociedade capitalista, que é necessário, né, manter sempre o crescimento, manter sempre o crescimento, né, das taxas para o acompanhamento da economia, para que a economia seja saudável. E, segundo o autor, né, esse sistema vai condicionar os homens, vão transformá-los, né, em homem produtor, consumidor, fazendo ele aderir, né, a essa nova forma de cultura, né, uma cultura que prima pela eficácia, que prima pela estandartização, que prima pela racionalidade, enfim, né? Então a sociedade industrial, né, dessa forma, ela explode o espaço dos homens, né? Ela fragmenta o espaço dos homens, ela tenta tornar ele completamente sujeito, né, a esse paradigma do crescimento econômico, né? Então dispersa os lugares funcionalmente, né, entre lugares de trabalho, lugares de moradia, lugares de lazer e de consumo, e o espaço, né, o espaço econômico também, né, da função da produção, o espaço político das decisões, o espaço cultural das criações, né, tudo isso girando em torno desse paradigma né, do capitalismo, do crescimento econômico, né, que constitui a maior parte aí das grandes cidades, né, das regiões funcionais, né? Aqui a gente está falando evidentemente dos grandes centros urbanos. Nós vamos ter também essa perspectiva, né, dos avanços tecnológicos, especialmente nos meios de transporte e nos meios de comunicação. Na medida que eles encurtam as distâncias, eles vão criando também esses homens cosmopolitas, né? Então vai permitindo que o laço de afetividade com o lugar vivido, ele se dilua, né? Na medida que é possível se deslocar rapidamente entre diferentes lugares, né? Lugares com diferentes características, ou de manter, né, um vínculo de comunicação imediato com outros lugares, né?
o significado, né, atribuído ao lugar em si, ele pode cada vez, né, ficar menos importante. Então o lugar vivido, né, o espaço vivido vai dando lugar ao espaço funcional. Ele serve à produção, serve ao crescimento econômico e menos às relações sociais, né? E daí a perturbação nessa perspectiva de região. A gente já falou também do não lugar, né? E nas grandes cidades nós vamos ter a maior parte disso, né? Esses espaços estandartizados, né? Que muitas vezes vão entrar em conflito aí com as comunidades. Mas o autor lembra, né? Ainda nas grandes cidades, ainda nos espaços estandartizados e fragmentados, em que os serviços, né, tentam se constituir, servir essa lógica da funcionalidade, as comunidades sempre vão estabelecer resistências. Então, não é raro, né, a gente ver os espaços urbanos reagindo, né, tentando constituir as suas próprias particularidades, né, tentando se constituir enquanto lugares vividos, né, e aí a paisagem cultural, né, ainda que a paisagem construída, né, a partir dos serviços urbanos, né, exprima toda essa funcionalidade e estandartização, uma paisagem cultural, né, é capaz de emergir e dar a esses lugares um outro, reavivar, né, a perspectiva do lugar vivido e reavivar a identidade das comunidades. Bom, aí eu queria propor alguns exemplos, não exatamente de aplicação da perspectiva da geografia humanista, mas para a gente pensar, né, algumas ações concretas em que essa questão da percepção, né, ganha relevo, ganha importância. Então, dois exemplos básicos aqui, por exemplo, alguns projetos de renovação urbana, né, em favelas. Então, você tem aqui, por exemplo, né, esse espaço que muito provavelmente, né, um urbanismo científico vai dizer que ele é impróprio, né, que ele não é funcional, que ele é perigoso, e que não é um lugar, né, onde as pessoas vão ser felizes e a vida delas vai ser adequada. Mas a gente conhece, né, vários projetos de deslocamento de populações desses espaços para, por exemplo, condomínios de prédios e que eles dão muito errado, né? Que as pessoas não se identificam com aquela forma de se organizar nos espaços. E aí você tem alguns projetos urbanos inovadores que não vão perturbar a forma como as pessoas se organizaram e convivem, entendem o espaço de vida e de relação. Talvez aqui a ideia, né, de uma casa muito separada, né, com uma separação muito forte entre a rua e a casa, né, o espaço privativo e o espaço coletivo, não seja a forma como essas pessoas percebem o espaço e querem viver nele. Então você traz a funcionalidade urbana mantendo uma lógica de organização, né? Coloca cores, né, reboca as paredes, aumenta a autoestima das pessoas, melhora a oferta de serviços, mas não necessariamente desloca as pessoas, a não ser nos casos, né, em que há risco de vida, que há perigo, né, de desabamento, né? Então aqui numa cidade asiática, né? E aqui é no próprio Rio de Janeiro, né? Esses projetos de renovação urbana tentando trazer cores, né? Talvez para vamos supor aí, né? A classe média urbana, né? Das grandes cidades em geral, esse tipo de implementação de cores não seja interessante, mas ao coletar a percepção das pessoas, ao conversar com as pessoas para entender o que elas entendem, né, e como elas querem viver no espaço, emerge esse tipo de intervenção urbana, né, que traz a identidade das pessoas, né, e melhora a autoestima, né, e na medida do possível também, né, implementa alguns benefícios de conforto e segurança. Aqui um outro exemplo, né, isso aqui é do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, que você vai conseguir percorrer, né, e compreender a reconstituição da própria história da língua a partir das oralidades. Então, é uma forma interessante de tentar compreender a realidade, que é dar voz às pessoas, né? Então, aqui você vê o investimento, né, nessa questão da percepção visual e na forma de tentar ouvir, né, as pessoas
aquilo que elas dizem, né, a importância da oralidade, né, e da percepção de cada um, para a gente conseguir construir a nossa concepção do que é a língua e do que é o nosso objeto de estudo. Então, enfim, vão ganhando relevo outras formas de comunicação e outras formas de construção, né, da compreensão a respeito de um objeto de conhecimento, que não são aquelas formas tão duras, né? Então, ouvir as pessoas, dar voz, dar lugar de voz, elevar a oralidade, né, as histórias e a percepção a um nível, né, similar também, né, em que você pode trabalhar com ele, e dar a ele uma importância similar a que você dá, né, ao próprio estudo, à própria teoria, né, aquilo que é concebido, né? Então, como eu falei antes, né, conseguir equalizar ali, né, a compreensão dos objetos de conhecimento entre o que é concebido e entre o que é vivido, né, trazem relevo aqui novas formas de experimentar o conhecimento. Bom, então é isso, né? Então a região aqui ganha uma outra dimensão, né? Espero que vocês possam ler o texto né, e que essa aula ajude, né, a seguir aí nessa compreensão, tá? A gente se vê na próxima, é isso aí.